Boa noite, irmãos. Abram todos comigo o santo livro, no livro dos Salmos. Salmo. Na verdade eu tinha passado um outro texto, mas vou abrir esse. Era Daniel 11, mas vamos ver o Salmo 139. Depois a gente lê Daniel. Depois a gente lê no decorrer do culto. Salmo 139, verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Onisciência. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu já a conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante. No verso 6. Tal conhecimento é maravilhosíssimo demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Mais uma vez, onisciência. Verso 7. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei de Tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no profundo abismo, lá Tu estás. Se tomo as asas da alva e me detém nos confins do mar, ainda lá haverá de guiar Tua mão. Onipresença. Verso 13. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Onipotência. Feche os olhos agora, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, essa noite nos curvamos diante de tamanha beleza, de tamanha doutrina, de tamanho conhecimento, o conhecimento do ser de Deus, da pessoa de Deus. Não existe em todo o universo conhecimento mais elevado que esse. Nosso intuito não é matar nossa curiosidade, nem nos engrandecermos. É como Moisés, quando o Senhor se revelou a ele no Monte Sinai, prostrado em terra, o adorou. Essa é a única reação diante daqueles que têm acesso ao conhecimento do seu ser: adorar, prostrados. Faz isso essa noite, Senhor, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste muita atenção no que nós vamos falar aqui. A.W. Tozer, um dos maiores escritores e pregadores do século XX, escreveu que a coisa mais importante para o cristão é o que ele pensa a respeito de Deus. É o conhecimento de Deus que define todas as coisas ao nosso respeito. Durante muitos anos, a teologia foi chamada rainha das ciências. Dentre os postulados estudados durante longos séculos, e todas as matérias, a mais bela e a que mais se destacava era a teologia, rainha das ciências. E dentro desse postulado, dentro dessa matéria, nós tínhamos então o estudo mais sublime da teologia, o ser de Deus, a teontologia, o estudo do ser de Deus. Esse tema, até 200, 300 anos atrás, eram os temas mais pregados nos púlpitos de todo mundo.
quem Deus é, o que Deus faz. E parece que dos últimos 100 anos para cá, Deus foi tirado do seu trono, e o que se prega é o homem, um culto, um louvor, uma pregação antropocêntrica, centrado na pessoa e no desejo do homem. Se você quer um avivamento em sua igreja, sua congregação, em seu ministério, pregue os atributos de Deus, pregue a pessoa de Deus, o ser de Deus, pois ela é o tema mais importante da rainha das ciências, da teologia. O conhecimento de Deus determina como pensamos. O conhecimento de Deus determina como cremos. O conhecimento de Deus determina como adoramos, como enxergamos a Bíblia, como vivemos, e até como entendemos e atravessamos as tribulações. Um elevado conhecimento de Deus nos levará a uma vida cristã elevada, piedosa e santa. Ou seja, o conhecimento de Deus resume quem você é, no que você crê e qual é a sua estatura espiritual. De forma que quanto mais ignorante do ser de Deus você é, menor é a sua estatura espiritual. Por isso que os puritanos eram considerados gigantes. Dr. Lloyd Jones, se não me engano, disse que os puritanos são o Himalaia, Jonathan Edwards é o Everest, e os reformadores, esqueci de um dos montes, está aqui na ponta da língua. Bom, os puritanos eram considerados gigantes. J.I. Parker, escrevendo Entre os Gigantes de Deus, diz: eles, os puritanos, são gigantes, nós somos anões. Nós temos milhares de quilômetros de extensão e 2 centímetros de profundidade. Os puritanos não, são como as sequoias dos Estados Unidos e do Canadá, tem centenas e centenas de metros, são gigantes. E sabe qual é uma das razões dos puritanos serem uma das maiores classes de cristãos que já viveram na terra? O conhecimento do ser de Deus. Eles escreviam livros de 2.000 páginas só de atributo de Deus, só de um atributo. Por exemplo, se você comprar o livro de Stephen Charnock, A Bondade de Deus, tem mais de 300 páginas, 300 páginas escritas só de um atributo, só da bondade. O conhecimento de Deus define quem nós somos. Volte a estudar, pregar, ensinar sobre os atributos de Deus. Eu quero fazer uma série em nossa igreja, pregar os atributos de Deus em 1 ano. Tem atributo que você nem sonha. Você conhece santidade, justiça, amor, beleza? Você já ouviu falar da incompreensibilidade de Deus? Da solidão de Deus? Os atributos. Atributos comunicáveis e incomunicáveis. Tem muita coisa para estudar desse ser estupendo. E hoje eu quero falar sobre um pouco disso, os atributos de Deus. O que são atributos? São as características que Deus arroga para si, são as características do ser de Deus, as qualidades de Deus. Isso são os atributos. E os atributos estão divididos em 2 categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Atributos que Deus tem e comunica com as suas criaturas. Amor, Deus tem amor, nós também temos amor, comunicou conosco. Bondade, Deus é bom, Ele tem bondade
mas Ele comunica com as suas criaturas. Nós também temos bondade, justiça, atributos comunicáveis. Segunda categoria, atributos incomunicáveis, atributos que só Deus possui e mais ninguém. Onipotência, por exemplo, onisciência, onipresença, infinitude, eternidade, imensidão, transcendência. São atributos que fazem de Deus o ser singular, único que Ele é. A santidade diz que Deus, na categoria dele, só existe Ele. Quando se fala de Deus, nada mais pode ser comparado, nada. Na categoria Deus, só existe Ele, Ele é exclusivo. E hoje eu quero citar alguns atributos, apenas 3, que obviamente o tempo não dá nem para uma pregação, uma pregação não é suficiente, quanto mais citar mais atributos, isso é impossível. E eu quero citar 3 atributos mais conhecidos, pelo menos populares, 3 atributos incomunicáveis: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Por que eu quero citar isso? Porque Daniel 11:32, que é o texto base, diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, e ativo. O povo que conhece o ser de Deus, o povo que conhece os atributos de Deus, é um povo robusto, forte. Essa noite a minha proposta é chutar do trono esse Deus miúdo, esse Papai Noel gordo, aposentado, e botar de novo no trono, em aspas, o soberano, onipotente, onisciente, que não deve nada para ninguém, não pede contas para ninguém, faz o que apraz, somente o que apraz, é soberano sobre a maior das suas criaturas e a menor partícula de poeira vagando no universo. Ele domina e controla tudo, como quer, quando quer, sem pedir nada para ninguém. Hoje nós não vamos falar do Deus que você exige, bota na parede, desse capacho que os falsos profetas fizeram. O soberano, o grande eu sou, o elevado Deus. Vamos começar com esse primeiro atributo, a onipotência. O credo niceno, realizado em 325 a.C., começa com essas palavras, o credo niceno: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A primeira menção desse atributo está em Gênesis 17, Gênesis 17:1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Termo hebraico aqui é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Qual o significado? No latim, nós temos 2 palavras para Todo-Poderoso: omnipotens, todo potência, todo poder, todo poderoso. Se refere ao atributo do poder infinito ou ilimitado de Deus. Deus tem um poder infinito, que não pode se medir, sondar, que não tem início nem fim. Ou se entende por um poder ilimitado, não há limites para o raio de ação, para a extensão, profundidade, largura, altura do poder de Deus. Ter todo o poder significa que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Deus é capaz de realizar qualquer obra. Temos várias amostras de poder em toda a Escritura, mas eu citei algumas. Por exemplo, poder sobre a morte. Um homem de 4 dias morto, com uma ordem, vem para fora Lázaro. Ele ressuscitou dos mortos. Poder sobre o mundo dos espíritos, sobre os demônios. Ordenou que saíssem e entrassem nos porcos, e eles obedeceram. Poder sobre as doenças. O leproso, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, o coxo de Betesda, com uma ordem foram limpos, olhos se abriram, pernas se estenderam, e o
o sangue secou. Poder sobre a natureza, as águas do dilúvio, as pragas do Egito. Poder sobre a matéria inanimada, água, fogo, o rio. Há uma ordem, todas vieram e o obedeceram. Poder sobre animais irracionais, baleia, peixe, cachalote. Engole Jonas, bota ele lá em Nínive. Ele tem todo o poder. E uma das expressões máximas do seu poder é a criação do cosmos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou a partir do que? É uma palavra latina chamada ex nihilo, que quer dizer do nada. Deus do nada cria todo o cosmos. Ele cria galáxias, sol, lua, estrela, fauna, flora, oceanos, mares. E o homem, com uma palavra, com o som da sua voz, imagina quanto poder para não criar todo o cosmos com sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E a luz não teve outra alternativa, ela teve que aparecer. E ela se fez do nada. Jeremias 32:17 reflete um pouco disso. Ah, Senhor Jeová, tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa nenhuma é para ti maravilhosa. Salmo 135:6. Tudo o que o Senhor quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e nos abismos. Ele tem todo o poder. Ele também fez as criaturas angelicais. Ele criou o seu exército celeste, porque a criação compreende terra, mas compreende céus. Entretanto, antes que algum tolo, se Deus tem todo o poder, Ele pode fazer uma pedra que Ele não possa levantar? Como é que pergunta esse negócio desse? Uma pedra que Ele possa levantar? Não, uma pedra para jogar na cabeça Ele pode fazer. Entretanto, Ele só faz aquilo que está de acordo com a sua natureza, com a sua justiça e com a sua retidão. Deus não contradiz a si mesmo. Deus pode mentir? Não, é contrário ao seu ser. Deus pode ser egoísta? Não, é contrário ao seu ser. Pode criar uma pedra que não possa levantar? Não, porque é estúpido. E a única coisa que Deus não é ser estúpido. Nós somos estúpidos, Ele não. Ele é todo poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu e revelou às suas criaturas. Agora eu separei aqui algumas evidências da onipotência de Deus, algumas evidências científicas. Presta atenção. Você sabe que o universo não é infinito. Infinitude é um atributo que só Deus tem. O universo tem aproximadamente 90 bilhões de diâmetros de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Você entender o tamanho do universo. Você pega uma nave espacial numa ponta do universo e ela vai viajar à velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo. Uma nave que corre à velocidade da luz, ela corre a 360 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, de uma ponta do universo na outra, ela vai levar 90 bilhões de anos para chegar de uma ponta na outra, correndo a 360 mil quilômetros por segundo. A Bíblia diz em Isaías 40 que Deus mede os céus a palmos. 2 palmos de Deus, 90 bilhões de quilômetros de anos luz, porque Ele é todo poderoso. Salmo 115:3. Mas nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Astronomia, já se sabe que existe mais estrelas do céu, mais estrelas no céu do que grãos de areia no mar. Existem bilhões de galáxias e bilhões de estrelas, ok? E Deus
Conhece todas, uma a uma. Salmo 147, 4. Conta o número das estrelas, e as chama, e as convoca pelos seus nomes. Você conhece, para você ter uma ideia, o universo? O universo tem 90 bilhões de quilômetros. Mas você nunca ouviu falar dos multiversos? Esse é um universo que está dentro de um composto de multiversos, que faz com que o universo esteja dentro de uma cadeia de outros universos, chamada multiversos, fazendo que o universo e outros tantos universos dentro do multiverso torne-se um grão de areia para aquele que nem a casa dele cabe ele, o céu dos céus, a eternidade. E ele faz assim: come here, stars, star come here, e todas vêm, porque ele tem todo o poder. Que mais? O Monte Fuji no Japão, é a maior montanha do Japão. O Monte Fuji possui 30 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica. Para transportar todo o Monte Fuji, você precisaria de 10 milhões de caminhões, que levaria 10 milhões de dias, levando em conta um caminhão por dia, para escavar o Monte Fuji e transportar ele do lugar. A Bíblia diz que Deus pega o Monte Fuji com uma pinça, para pesar em balança de precisão, de ourives. 30 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica, que demorariam 10 milhões de dias para ser tirado de um lugar. Deus tira com uma pinça, e precisa de uma lupa para olhar e medir, numa balança que nem mexe, porque Ele é todo poderoso. Está escrito em Isaías 40, 12: quem recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com balança de precisão. As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Deus é onipotente. Você quer ver outro dado incrível da onipotência? Você tem ideia de quanta água há no mundo? Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, toda a água dos oceanos. Toda a água compreende 1.332 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Não deu para entender muito, né? Que tal nós ir para litro? Quantos litros de água tem no mundo? Você conhece a ideia de milhão, 1 milhão. Vamos lá então, quantos litros de água tem nos oceanos? 1 bilhão, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água. Tá, o que tem a ver isso com onipotência? Isaías 40 diz que Ele coloca os oceanos na concha da mão. Calma, o dia que eu estava preparando essa pregação, olha a sabedoria do Espírito Santo, eu estava preparando ela no meu escritório. Do lado, dentro do meu escritório, tem o banheiro. A porta estava meio aberta e a torneira pingando. 1 octilhão, concha, pingando, concha, 1 octilhão. Eureka! Eu fui para o banheiro, botei a minha mão e deixei ver quantas gotas cabiam. Na minha mão couberam 37 gotas de água. Deus está dizendo que a sua onipotência faz com que 1 octilhão de litros d'água para Ele sejam como 37 gotas que Ele joga para cima e se evapora. Ele é todo poderoso. Todo poderoso. O cérebro humano, estou te dando dados para você ver a onipotência, é a estrutura mais complexa do universo, o cérebro humano. O cérebro humano é composto de 100 bilhões de células, tendo 100 mil ramificações interligadas uma na outra. O total de ligações feitas do cérebro é de 1 quatrilhão. É impossível criar uma rede de comunicação do tamanho do cérebro. Mesmo aquele amigo cabeção seu, até o dele não dá.
Quem criou, irmão, uma rede de comunicação tão complexa, tão compacta e pequena, com 1 quatrilhão de ligações? A onipotência de Deus. O globo ocular, Dr. John Wilson, das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que nós temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não fossem encapados e um fio tocasse no outro, teríamos um curto-circuito nos olhos diário e ficaríamos cegos. Quem foi que criou esses 2 milhões de fios duplos e os encapou de modo que haja o tráfego que seja completamente perfeito dentro dos olhos? A onipotência de Deus. Dr. Marshall Lirenberg, prêmio Nobel de Ciência, diz: cada ser humano, cada homem possui 60 trilhões de células vivas. Você é feito de 60 trilhões de células vivas. Cada célula possui um DNA, que estão gravados seus dados genéticos, como cor dos olhos, da pele e do cabelo. Cada DNA, cada célula possui uma fita DNA, que se você esticá-la, ela mede 1 metro. Dentro da célula tem uma fita DNA de 1,60 m, 1,70 m de fita DNA. Você tem 60 trilhões de fita DNA dentro de você, que totalizam 102 trilhões de metros e 102 bilhões de quilômetros de fita DNA dentro do seu corpo. Quem fez isso? A onipotência de Deus. É esse Deus que eu estava procurando para adorar. Não é esse folclore, essa caricatura barata da TV, não. Lucas 1,36: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este, o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Jó 42, 1 e 2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Não presumai vós mesmos, temos nós por pai Abraão, Mateus 3,9, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar, criar, fazer nascer filhos a Abraão. Ele é onipotente.